Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando uma nova série do livro de Apocalipse. Será uma caminhada pelas profecias deste livro. Nós não percorreremos o livro versículo a versículo, como nós fizemos no passado com Daniel, mas nós cobriremos, creio eu, que 80% dos capítulos deste livro. Então, hoje nós apresentaremos uma introdução ao livro, como ele está sendo organizado, né, pela própria Bíblia, como os teólogos interpretam a sua estrutura textual, se existe uma sequência do cumprimento profético, e etc. Tá bom? Esse estudo não tem por objetivo ser teológico, porque eu não sou pastor, não fiz teologia, eu apenas sou um compilador, amo as profecias, a palavra de Deus, me maravilho com elas. Então, nós atendemos a um grupo diversificado de pessoas que não têm muita familiaridade com a simbologia profética, e é um grupo da nossa comunidade adventista também. Então, a gente tenta aprofundar para aqueles que já conhecem profecias e dar o que é mais básico e introdutório para aqueles que pertencem a outras comunidades irmãs, né, nossas da fé, para que elas também possam encontrar na palavra de Deus o que ela detém, né, a verdade. E para nós começarmos nosso estudo, nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo a bênção do Espírito Santo pelo nosso estudo. Eu vou pedir a Anne que ela possa orar por nós, por favor. Então, em espírito de devoção, oremos. Nós te agradecemos, bom Pai, por estarmos aqui unidos em espírito de adoração, em espírito de devoção, para juntos podermos abrir a tua santa palavra e compreendermos, Pai. Abençoe a cada um que aqui está, que o teu Santo Espírito realmente nos ilumine e nos ajude a entender cada vez mais esse livro tão maravilhoso que é a revelação de Jesus Cristo a nós, que vivemos nesses últimos dias, a revelação ao profeta João, a revelação à igreja durante todos os desde o Senhor a instituiu. Nós pedimos, Pai, também abençoe o Johan com uma unção especial, que ele possa estar tranquilo, estar munido, Pai, de ação, de amor e de, como ele disse, paixão pela tua palavra. Que realmente ela possa resplandecer acima de tudo, porque Amém. nela encontramos a verdade, o testemunho de Jesus, aquele cordeiro que foi prometido desde a fundação do mundo para nos redimir. Nós te estamos muito agradecidos por essa oportunidade e que possamos aprender e levar a outros também. Assim oramos no doce e amado nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus. Amém. 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 Obrigado, Anne. Então, nós começamos nossa apresentação dizendo que nós não teremos o primeiro estudo hoje, nós teremos a introdução, a estrutura do livro e um panorama do que será a nossa série, tá bom? Então, a Bíblia já começa, nós começamos e podemos ler, porque pedimos a bênção da presença do Espírito Santo, o primeiro versículo do primeiro capítulo. A Bíblia diz, revelação de Jesus Cristo. Então, é o personagem central quem vai revelar, né, algo que ele recebeu de Deus, a qual Deus lhe deu, está se referindo ao Pai, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João. Isso que está escrito aqui, nós vemos uma sequência, né? O Pai revela ao Filho, o qual transmite para João para o anjo, e o anjo notifica a João, o profeta, seu servo, seu discípulo amado. Então aqui identificamos por Lucas, né, 1:26 e Daniel 8:16, outras referências, que esse anjo é o anjo Gabriel. O livro desejado de todas as nações, também inspirado por Deus, confirma de que o anjo que traz as mensagens do Apocalipse é o anjo Gabriel, tá bom? Então, quem é o autor? O discípulo amado, João, ele era filho de Zebedeu, né, irmão de Tiago.
eles foram conhecidos como os filhos do trovão. Eles foram transformados pela graça e o amor de Cristo e se tornaram mensageiros e apóstolos, mensageiros e discípulos, e profeta, no caso, né, de João, de Jesus. Ele vivenciou presencialmente, viu as cenas, os milagres, sentiu o colo, o amor, né, de Cristo pela sua vida e pelas outras pessoas, e ele foi escolhido por Deus para revelar profecias que chegam até os nossos dias. Então, isso é algo que às vezes a gente não dá valor, a gente não faz ideia do que isso significa. Um texto sagrado, inspirado por Deus, que vai percorrer a história da humanidade desde o momento da primeira profecia, que vai mostrar a Jesus Cristo como personagem central do livro. Né? Então, uma testemunha ocular foi escolhida por Deus para receber visões muito específicas e claras a respeito do que está acontecendo hoje nos nossos dias, porque nós podemos ver que os sinais estão muito claros antes da volta de Jesus, e os próximos eventos que ocorrerão antes desse grande evento que finalizará o grande conflito. Então, aqui nós temos também uma referência de que o livro foi escrito quando João foi ao exílio. Tentaram matar ele, colocando ele numa caldeira de óleo. Ele não morreu, miraculosamente Deus salvou a sua vida, e foi o único discípulo que ele não morreu como mártir, né? Deus preservou, e não havendo outra possibilidade, ele ficou no exílio, na ilha de Patmos, onde ele terminou de escrever por volta do ano 95 ou 96 depois de Cristo. Essa ilustração é do Mosteiro de São João, tá bom? Como prova de que o legado desse apóstolo foi recebido pela comunidade cristã, a qual nós pertencemos, creio eu, a maioria. O livro vem de uma terminologia grega, que seria a união entre dois termos gregos, apó, né, e calipto. Apó significa afastar-se de, e calipto, esconder, algo que está escondido, né? Então, se a gente pudesse unir ambos os termos, nós encontraríamos de que o livro vai se afastar, ou vai desvelar, ou vai revelar, vai afastar o que está coberto, escondido, para nós que somos crentes da fé, né? E membros da igreja cristã, tá bom? Então, é a revelação, o próprio texto diz, né? É uma revelação. E a configuração da palavra nos confirma essa questão, ok? Então, vamos adiante. Versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado você que está podendo ler esse texto comigo hoje, bem-aventurado você que tem o desejo de entender e depois seguir os conselhos, né? A luz que a profecia vai definir em tempos escuros, em tempos onde o inimigo está preparando e está caprichando nos enganos, né? Para levar a muitos ao engano pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, vai poder iluminar e mostrar em que consiste a verdade conectada com o Antigo e o Novo Testamento, né? Nós vamos ver uma conexão com Gênesis e conectada com o que de fato Deus revelou na sua palavra, tá bom? Então, qual é o objetivo do livro? Vejam, o próprio texto vai dizer no versículo 19, João, né, escreve as coisas que tens visto e as que são, ou seja, a João foram reveladas algumas questões para o tempo dele, as que estavam ocorrendo quando Roma estava perseguindo, né, subjugando Israel, e um poder usado por Satanás estava, inclusive, levando a Cristo à cruz do Calvário, um tempo presente. E as que depois destas, né, coisas hão de acontecer, ou seja, nós que viemos depois
dos discípulos, nós estamos vendo que estamos no futuro. Então, as coisas que são reveladas, elas falam de questões presentes para a época apostólica e questões de futuro do nosso tempo, tá bom? Vamos adiante. Aqui vai indicar esse slide, o objetivo é entendermos quem é o personagem central do livro de Apocalipse. O personagem não é uma besta, não é um poder do mal, não é o dragão, não é o povo de Deus sendo perseguido, não é o apóstolo João, não são as profecias. O personagem central é Jesus Cristo, assim como Jesus é o personagem central de toda a Bíblia. Todas as páginas revelam, cada página revela uma aplicação, uma ilustração, um tipo, uma tipologia de Jesus Cristo, porque ele criou todas as coisas, nos resgatou e um dia voltará para resolver e dar fim a esse grande conflito que a Bíblia descreve entre o bem e o mal. Então, ele mesmo se revela como o início, né, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e ele se encontra no meio de castiçais, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingindo um cinto de ouro. Essa ilustração é pálida para entendermos o que João viu. Né? Sua cabeça e cabelos eram brancos como Alá, seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Nós fizemos uma leitura, né? Dos versículos 11 até o 16, descrevendo o que João viu. Eu fico imaginando João como Não, mas pode ele deixar. estava Eu tô com sono, eu tô com boquiaberto, coisa. talvez, né? Com o que ele estava vendo, porque agora não Tô via baixando, eu mais tô ali, com o fone. ele não estava mais vendo um homem, o homem Jesus que esteve aqui nessa terra, né, enquanto encarnado. Um homem como você e eu, com limitações, com características físicas, talvez até com um pouco das marcas do sol e da poeira do deserto. Agora ele estava vendo a real, né, característica de um ser divino, o Filho de Deus. Então ali ele entendia quem de fato, né, ele era. João sabia pela fé, mas agora ele estava tendo um vislumbre do nosso querido Salvador de forma majestosa e real. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ele é o personagem central, quem criou tudo, e como Deus conhece todas as coisas, a própria Bíblia fala isso, ele vai revelar o futuro como desdobrando a história de um livro, tá bom? Uma ilustração do que serão os selos, que nós estudaremos num episódio correspondente, tá? Então, vamos adiante. Aqui eu queria fazer uma conexão muito rápida com a série que nós estudamos até algumas semanas atrás. O livro de Gênesis vai definir a origem e como também se originou o pecado, o mal, e veio a este mundo um plano que Deus não gostaria, não permitiu, mas nos deu a opção e a liberdade de Adão e Eva escolhermos e nós também escolhermos. Então, Gênesis, aqui nós temos à esquerda o capítulo e o versículo, e à direita nós temos a restauração que o Gênesis descreve como uma perda, né? Então, por exemplo, Gênesis 3:22 se descreve a perda do contato de Adão e Eva à árvore da vida. Apocalipse 2:7 vai descrever a restauração do contato dos que forem salvos, fiéis e até a morte, a essa mesma árvore. A morte e a dor vieram à existência e Apocalipse 2:11 descreve uma vitória sobre a morte. Com suor, né, Adão e todos nós deveríamos conseguir o nosso pão, e agora esse pão será que estará escondido até então estará disponível para nós, a comida dos anjos. A perda de domínio, o respeito dos animais da natureza para com o homem foi perdida com a decisão errada de Adão e Eva, e esse domínio será restaurado. Animais conviverão
pacificamente, e nós poderemos desfrutar da presença ao mesmo tempo de um leão ao lado de um cordeiro, por exemplo. Adão e Eva ficaram nus e perderam a justiça de Deus, e então Deus restaurará para os que forem salvos. Você e eu estamos convidados para fazer parte desse grupo. Seremos cobertos pelas vestiduras brancas. Eles foram expulsos por Deus do jardim, e nós nunca mais seremos separados da presença de Deus. Então, o plano de Deus, que é descrito no Gênesis, será restaurado no Apocalipse. Esse slide é uma prova de que a conexão é muito clara, né, do que Deus propôs e ele vai restaurar. E o inimigo poderá fazer o que ele quiser, e com a sua e a minha presença lá, o que está à direita vai acontecer um dia, mais tarde ou mais cedo. Mas esse slide também prova de que a conexão entre Antigo e o Novo Testamento é maravilhosa e grandiosa, e os livros que estão entre Gênesis e Apocalipse também se conectam de forma intrigante e maravilhosa, né? Há quem estabeleceu um código bíblico e entendeu de que ali existe algo sobrenatural ao apresentarem ali uma série de códigos ou referências, mas nós que temos fé, nós acreditamos que somente pela inspiração divina um texto com essa maravilhosa sabedoria poderia ser registrado milênios atrás e ser válido até os nossos dias, tá? Um outro assunto que está no fundo e do que é revelado através de simbologia no Apocalipse é o tema e o assunto do santuário. Para quem esteve estudando junto com a gente na igreja do Monte Líbano em Labras, né, nós estudamos uma série do santuário e terminamos há umas semanas atrás, vai entender um pouquinho melhor, está um pouquinho em vantagem, né? Mas muito rapidamente eu vou resumir aqui em que consiste, para quem não conhece esse assunto, qual é a composição dos compartimentos e dos móveis do santuário. Deus pediu para Moisés construir no deserto, isso está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e me fará um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então ele pediu para que ele colocasse cortinas para definir o que seria um átrio, onde está mais ou menos aqui o meu mouse, não sei se vocês estão vendo, e dentro do átrio, que era uma espécie de pátio, Deus pediu para colocar um altar de sacrifício, uma pia com água, e ali dentro estava a tenda, né, o tabernáculo, dividido em dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo haviam 3 móveis: a mesa dos pães, em frente o candelabro com 7 braços e fogo, que queimava com azeite, né, o fogo de Deus, e aqui o altar de incenso, simbolizando a intercessão do sacerdote e as orações que ele elevava a Deus, representando o povo. Essa liturgia dos levitas, dos sacerdotes, efetuando nos 2 móveis do pátio, do átrio, e nos 3 móveis do lugar santo, era realizado diariamente. E uma vez por ano, no dia mais sagrado da tradição judaica, o dia do Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote apenas ele entrava no lugar santíssimo para entrar em contato com a arca do concerto, onde estavam os 10 mandamentos, uma porção do maná e a vara de Arão que florescera no deserto. Então, ali eram expiados, perdoados e retiradas as culpas dos pecados do povo de Israel, pois, através da morte de um cordeiro, o sangue era transferido até esse local e no dia da expiação, espiritualmente, né, falando, Deus limpava, simbolicamente falando, limpava, purificava o santuário e dava uma nova chance para o seu povo iniciar um novo ano com júbilo e alegria, tá bom? Então, por que isso é o fundo do Apocalipse? Nós vamos mostrar aqui as provas, mas a ideia é que Deus queria mostrar, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, se vocês tiverem uma vista por cima, né, os móveis estão colocados em forma de cruz, tá bom? Deus queria mostrar com cada detalhe que Jesus seria o meio
de salvação. O cordeiro que era morto, ele ressuscitaria, entraria depois da sua ressurreição no lugar santo no céu, e num ano específico, ele passaria para o lugar santíssimo ser o nosso sumo sacerdote. E quando ele saísse desse lugar, retornaria para terminar o grande conflito. Então, o santuário descreve as lições da salvação, como Deus pretende retirar o pecado dentro de nós, né? De forma livre e espontânea, e é o caminho de volta para Deus, da comunidade e de cada um de nós que somos crentes, tá? Então, esse é o resumo do santuário, resumo do resumo. Então, onde se encontra no Apocalipse o santuário? Vejam que Apocalipse 1:3 diz de que as igrejas são luz para o mundo, uma ilustração do candelabro, o fogo, né, que está ali no candelabro. Apocalipse 8:11 descreve as trombetas e faz referência ao altar de incenso, no momento em que isso ocorre na visão que João vê. Apocalipse 3:8, os selos, né, referenciando o momento em que João vê também a presença do pão. Apocalipse 12:14 aparece em visão a palavra, né? E foi vista a arca, né? Referenciando a lei de Deus que estava dentro da arca do concerto. E daí em diante, né, do capítulo 15 ao 22, nós temos o que vai ser a forma de Deus trabalhar através das pragas, dos juízos, das trombetas, dos eventos que vão acontecer no futuro, né? Na ação de expiar, limpar este mundo de pecado e consumir e restaurar o plano para o que depois nós veremos como a Nova Jerusalém e a morada aqui na terra, numa terra restaurada pela eternidade, como o próprio Apocalipse capítulo 21, 22 descreve, tá bom? Então, essas aqui são provas de que elementos, símbolos, móveis do santuário são vistos em visão por João. Se vocês querem mais provas, vejam isso daqui. Versículo 13. E no meio dos castiçais, né, referenciando a fogo, a um candelabro, um semelhante ao Filho do Homem. Nós já descrevemos de que ele é Jesus, não é? Então, uma referência ao candelabro. E eis que em um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4:3. Nós podemos mostrar depois, não houve tempo de colocar referência, de que o trono de Deus, eu vou retornar a mostrar minha tela, parece que está ocorrendo um problema aqui, só um minuto. Estão me ouvindo? Ok, então eu só perdi a tela. Me parece que... Ok, vamos voltar aqui. Não falha. Estão vendo agora a minha tela? Ok, obrigado pelo retorno. Então, o trono também é visível através dos textos bíblicos de que ele se encontra no santuário, né, ao lado do lugar santíssimo, do lado da arca do concerto, tá? Uma visão que João vê no capítulo 4, versículo 3. Vejam a alusão do altar de incenso. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Então vejam que é como se as visões de João fossem imagens e momentos de algo que está ocorrendo ao longo da história no santuário celestial, o verdadeiro santuário. E para quem não sabia que ele existe, você pode ler o livro de Hebreus, né? Se não me engano, capítulo 8, 9, você vai descrever ali de que esse é o santuário que Moisés viu e replicou numa maquete, né, que foi construída no deserto. E ali Paulo fala que Jesus é o sumo sacerdote desse santuário. Então vejam aqui claramente, nessa visão, o incensário, né, o altar de incenso é ali mostrado, tá bom? Mais uma referência
Apocalipse 11:19, e abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. O que isso significa? A gente precisa entender que momento o sacerdote entrava em contato com a arca do concerto, apenas no dia da expiação. Ou seja, a liturgia do santuário vai nos ajudar a entender em que momento, né, da passagem de Jesus de um compartimento para o outro, está sendo dada essa visão, e os textos, né, que vêm depois e antes do versículo 19, nós poderemos entendê-los com a simbologia e o contexto apropriado, em que momento do tempo nós vamos aplicar essa profecia, tá bom? Com a ajuda da liturgia do santuário. Então vejam que o santuário está no fundo das profecias do Apocalipse. O versículo 8 do capítulo 15. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aí nós vamos entender, mas por que está acontecendo isso? Por que de um lugar tão sagrado, de um móvel tão especial e consagrado, estão saindo pragas? E nós vamos fazer referência a um momento em que no Antigo Testamento ocorreu algo parecido. E nós vamos entender qual é a função das pragas, sobre quem vai cair, qual o propósito de Deus para com essa ação, né? Uma ação contrária à sua característica de amor, mas que também reflete amor, porque ele vai purificar, usando as pragas, aqueles que estão decididos a permanecer abraçados ao pecado, por exemplo, né? Então, o santuário vai nos ajudar a entender melhor porquê das pragas e como isso vai acontecer no respectivo momento. Fechado esse parênteses do santuário, nós vamos falar aqui agora de alguns símbolos, né? Vejam como o número da perfeição, né, aparece em diversas maneiras: 7 igrejas, 7 cartas, 7 estrelas, 7 candeeiros, bênçãos, espíritos, lâmpadas, selos, trombetas. Como Deus escolheu uma simbologia que ele vai ajudá-lo a nós entendermos e que ele está no controle da história, né? Ele, por hora, vai ser uma descrição da sua divindade, do seu povo, de alguns poderes que ele usa, alguma tentativa do inimigo imitar a isso, mas nunca usando o 7, vai tentar imitar através do número 6, da tríplice, né? Repetição do 666. Então vejam que através dessa simbologia a gente tem a prova de que Deus escolheu, isso vai se cumprir independente da ação do inimigo, né? Ao longo da história e da profecia. Por isso nós temos uma semana, 7 dias, e um 7º dia escolhido por Deus para nos guardarmos, né? Porque aí nós temos uma referência, né? Dos 10 mandamentos que não foram alterados, que estão descritos no Antigo Testamento e que os apóstolos guardaram. Então nós temos tudo maravilhosamente conectado, de forma a entendermos por que o 7 é o número escolhido por Deus, tá? Então vamos adiante. A quem é dirigida a mensagem e as profecias do Apocalipse? João, às 7 igrejas. Então, nós vamos ver no estudo da semana que vem as 7 igrejas do Apocalipse, e nós vamos entender que são períodos de tempo de um mesmo grupo de crentes, né? Que na verdade existe e vai existir desde Abel, né? Desde Adão e Eva, perdoados e arrependidos, até o último crente que aceitará o sacrifício de Cristo na sua vida. Então a mensagem é para a igreja, tá bom? Que se encontra na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. E fiel testemunha, né? O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, é de Jesus, aquele que comprou com seu sangue os seus filhos, a sua amada igreja. Tá bom? Nós vamos entender que, na verdade, esses castiçais, né, representam cada uma dessas 7 igrejas, e que Jesus está no meio delas, sempre esteve através da presença do Espírito Santo, tá? Cuidando, iluminando, guiando essa sua igreja,
Por que revelação de Jesus Cristo? Porque ele nos amou, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam o motivo, a motivação de Jesus? Por amor. Jesus, depois de morto na cruz e ressurreto, ele não está sentado no trono de Deus de braços cruzados e agora com o trono e o cetro na mão, esperando e vendo o nosso sofrimento e o sofrimento atual de pandemia, guerra, né, fome, miséria, etc. deste mundo. Ele está hoje intercedendo por nós, pela nossa salvação e pelo perdão dos nossos pecados, como Hebreus fala, né? E a continuação, nós vamos falar agora da organização do livro, para a gente ter uma visão, um panorama do que nós vamos estudar na nossa série, tá bom? Capítulo a capítulo. Alguns dos capítulos do livro nós vamos precisar duas segundas-feiras para entendermos e estudarmos com mais clareza. Mas, basicamente, se a gente pudesse dividir, tem uma introdução, o versículo 1 até o 9, que nós praticamente cobrimos até aqui, tem 8 visões, do versículo 10 do capítulo 1 até o 22, 9, e o encerramento das profecias e da revelação do 22, 10 a 22, 21. Tá bom? Então, o corpo do nosso estudo estará nas 8 visões, tá? E nós vamos descrever quais são elas. Perdão, antes disso, vamos falar da introdução e do encerramento. Vejam a conexão que existe entre a introdução e o encerramento. Na introdução, a gente vê de que Jesus é a revelação de Jesus, né? No encerramento, nós vemos que Jesus enviou o seu anjo. Vejam essa conexão. Felizes os que leem e os que guardam a profecia. Vejam no encerramento. Tristes os que acrescentam ou retiram palavras da profecia. Né? Então, há uma conexão, é como se fosse, e vocês vão ver mais claramente agora, é uma simetria angular, tá? Numa espécie de um ângulo de duas linhas que convergem num vértice. As 7 igrejas da Ásia, 22:16, as igrejas. No ponto 5, ele se reconhece, afirma ser o alfa e o ômega. No ponto 5, no 22:13, Jesus mesmo disse, ele é o alfa e o ômega. Aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou. No ponto 6, os que lavam as vestes no sangue do Cordeiro entrarão na Nova Jerusalém. Vejam como, né, João sozinho, né, não poderia escrever um texto tão magistral com essa simetria e essas conexões que nós estamos fazendo entre a introdução e o encerramento do livro. A introdução termina com amém, assim seja, e o livro termina com um amém. Ok? Então vejam o que os teólogos posteriormente chamaram de quiasma, né? Uma espécie de simetria e conexão entre textos do livro. Quais são as 8 visões que compõem o corpo do livro? E serão os nossos capítulos, alguns deles, tá? As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, o grande conflito no meio dessa simetria que eu vou mostrar daqui a pouco, as 7 pragas, já com o início do desfecho do grande conflito, a queda de Babilônia, o poder enganador, né, que está atuando nos nossos dias, o milênio, né, que vai ocorrer aqui na Terra e lá no céu, e o retorno após o milênio da Nova Jerusalém com os redimidos, tá? Então, essas são as visões que João descreveu entre o capítulo 1 até o 22. Então, nós vamos adiante. Aqui, essa ilustração vai fazer vocês entenderem o que eu estava tentando explicar há pouco. Nós temos, por um lado, do lado esquerdo em branco, o que são eventos históricos. E não vou conseguir provar isso hoje, mas quando formos estudar cada um desses capítulos e esses assuntos, nós vamos demonstrar de que isso é assim, parte da história, né? Que está ainda ocorrendo e está chegando até os nossos dias.
a revelação das 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. Isso vem descendo na linha do tempo até nós chegamos a um clímax, né, do grande conflito. O grande conflito existe desde que Adão e Eva caíram, né, desde o céu, desde que Lúcifer foi expulso do céu, até os nossos dias. Então, quando a grande batalha do Armagedon, o ápice, né, desse grande conflito entre o bem e o mal ocorrerá a restauração, né? Uma escatologia dos inimigos e os inimigos de Deus e os instrumentos do mal sendo destruídos, sendo desmascarados, e aí chega a queda de Babilônia, o milênio, e a nova Jerusalém e a destruição do mal, do inimigo, dos seus seguidores, e inclusive a morte, tá? Então vejam como essa é a estrutura principal do livro, tá? Diferente do livro de Daniel, né? O livro de Daniel ele é sequencial. O que ocorre no capítulo 2 vem depois do capítulo 1. E o que ocorre no capítulo 8 vem depois do capítulo 7, e a simbologia vai progredindo e a revelação vai se mostrando gradativamente até chegar no capítulo 11, e no 12 a gente vê Miguel se levantando, saindo do santuário celestial e vindo resgatar o seu povo, né? E os eventos descritos nos versículos do capítulo 12 mostram os eventos finais. Por isso, como Ellen White nos aconselharia, é muito conveniente que nós conectemos Daniel com o Apocalipse para entendemos que o Apocalipse nada mais é que o detalhamento das profecias de Daniel. E no ano passado nós tomamos o ano inteiro, né, para estudarmos o livro de Daniel. E aí quem tem interesse pode depois procurar no link do YouTube, onde estão guardados no mesmo canal todos os estudos do livro de Daniel. Será de interesse, né, para que você possa fazer essa conexão muito mais claramente. E nós vamos trazer nos próximos estudos a prova dessa conexão, tá, que existe entre Daniel e Apocalipse. Muito bem, vamos adiante. Quais são os fluxos dos eventos que ocorrem nessas 8 visões, né? Nós vemos que Apocalipse 1 a 14 vai mostrar 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e o grande conflito. E essas profecias elas se cumprem uma a uma e paralelamente, desde o tempo que foram escritos até os nossos dias. A maneira de exemplo, né? A igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, que é formada por você e eu, né? Chegou até os nossos dias e perdurará até pouco antes, né, do grande conflito. Os selos em paralelo, as trombetas em paralelo, avançando um pouco na linha do tempo, até a resolução da grande batalha e o grande conflito no seu auge, tá bom? Então essa é a parte histórica que vem ocorrendo em paralelo, a maneira de um avanço, um degrau, né, e gradativamente em paralelo, tá? A maneira desdobrando o que eu estava comentando, né? O que Jesus vai revelar para as suas igrejas? Vai enviar conselhos, advertências, chamados, né? Um puxão de orelha e um convite para o arrependimento. Os selos, eles serão uma mensagem de proteção ao seu povo que está sofrendo os ataques dos instrumentos de Satanás. As trombetas serão os juízos severos que vão advertir o mundo, ok? E o grande conflito serão as provações, né, da mãe, da igreja mãe e dos seus filhos, né? Estamos falando de um grupo de crentes que tem a verdade e outros que são desviados da verdade, que entrarão em conflito. Então vejam que as profecias têm um público-alvo diferente, e é nessa perspectiva que nós vamos precisar estudar e entender melhor, tá bom? Por isso nós estamos fazendo uma passagem geral. No lado esquerdo vem vindo a porção histórica e nós vamos avançando ao desfecho do grande conflito, se olharmos a linha do tempo, né, do lado direito, tá bom? Então, quais são os conselhos que Cristo vai dar à sua igreja? Que caminha entre os 7 candeeiros, Jesus, né? Ele vai falar da árvore da vida, da porta aberta. Cristo se assenta no trono do Pai. A nova Jerusalém vai descer dos céus e ele vai prometer que ele vem sem demora.
dentro dessa estrutura de conselho, administração, advertência, etc. Tá bom? O que vai ocorrer no caso dos selos? O público-alvo é o seu povo que está sofrendo perseguição. Os céus são abertos, um cavaleiro, né, sobre um cavalo branco, aparece na visão. As almas dos mártires, né, sobre um altar vão clamar por justiça. Existem roupas brancas que estão vestindo esses mártires, e os reis, generais e outros clamam pedindo a morte também. Então, há um sofrimento descrito pelo povo de Deus. No caso das trombetas, quais seriam esse desdobramento dos juízos? Uma trombeta vai ser um som de alerta, de aviso, né? Juízos severos na terra, no mar, nos rios, no sol, na lua, nas estrelas. E por sinal, hoje, né, os astrônomos identificam que hoje vai ter sinais de queda de meteoritos, ilustrado na Bíblia através de uma queda de estrelas, tá? Um evento natural, astronômico, mas que bem pode ser mais um sinal de que Jesus está próximo, está prestes a voltar. Escuridão, abismo, né? Gafanhoto, simbologia, o rio Éufrates, as suas águas são cortadas e se ouvem vozes, né? O reino é de Cristo, né? Nessas mensagens das trombetas, ok? Vamos adiante. O grande conflito, quais são essas provações, né? A mãe verdadeira, que é vestida de branco, uma mulher pura, os seus filhos que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 12, 17, né? E tem a fé de Jesus, o testemunho de Jesus. A mulher, ela foge para o deserto, depois surge uma besta com 7 cabeças e 10 chifres que vai tentar perseguir a esse povo, né? Remanescente dos últimos dias. Depois esse povo dará uma mensagem ao mundo, o mundo se atentará do engano que ele caiu, muitos aceitarão a salvação e muitos farão parte da igreja, né, dos últimos dias, que não terá mais placa, nome nenhum, pouco antes de Jesus voltar, e então ali, recebendo o testemunho de Jesus, se desmascara o engano e os instrumentos do mal, e o grande conflito antes da volta de Jesus, tem um vencedor, o povo de Deus, ok? Então, as igrejas, os selos e as trombetas, né? O foco das igrejas, mensagem para os crentes. O foco dos selos, uma civilização ocidental cristianizada que vai perseguir o povo de Deus, né? Quais são as trombetas, né? Ele vai focar em 3 religiões principais que professam adorar a Deus. Nós veremos isso no estudo oportuno, tá? Se nós desdobrarmos as trombetas, né? E como nós já mostramos aqui, vamos ver a simetria que ocorre com as pragas. Os elementos que são citados nas trombetas, eles são tocados pela ação das pragas divinas. A terra, o mar, os rios, as fontes da água, né? Das águas, o sol, escuridão sobre o trono da besta, um poder enganador, o rio Éufrates, né? Uma voz alta que dirá está feito, o juízo está consumado. Então vejam nessa perspectiva, né? De um lado que vem se cumprindo ao longo da história, as trombetas e as pragas que estão no futuro, que vão cair sobre aqueles que não aceitarem a graça de Deus, né? E no meio, o grande conflito que está já ocorrendo e vai ter um desfecho final daqui a alguns dias, meses e talvez alguns anos, antes do derramamento das pragas, tá? Então tenham sempre em mente, o grande conflito está no centro, do lado esquerdo meu está o lado histórico, e do lado direito meu do meu braço, o lado escatológico, o lado que está tendendo para o futuro dos nossos dias. Nesse mesmo fluxo de informações, falando do lado direito, né, do meu braço, nós temos 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio, a terceira vinda de Jesus com a Nova Jerusalém, descritos nos capítulos 15 a 22. Então, estas profecias estão se cumprindo paralelamente e elas vão ocorrer desde os nossos dias até o final do grande conflito, tá bom? Então, precisamos ter um olhar historicista para entender de que não
todas as profecias do livro de Apocalipse estão no futuro, ok? Algumas delas ocorreram no passado e estão chegando até os nossos dias, e outras estão ocorrendo nos nossos dias e vão até o dia em que o conflito for resolvido, tá bom? Nós não podemos, nessa visão estruturada e de quiasma simétrica, dizer de que tudo está no futuro, tá bom? E olha que nós não estamos analisando sequer o texto, né? Quando nós fizermos essa análise, nós vamos colocar mais elementos que corroboram essa afirmação, tá bom? Então, apenas desdobrando o lado direito do meu braço, o lado futuro, né? 7 pragas, juízos extremos que vão punir o mundo. A igreja já recebeu uma mensagem, as religiões, né? O público-alvo mudou, agora são os ímpios. Agora é um mundo que teve chance e que não aceitou a graça e agora eles serão punidos. A queda de Babilônia é uma mensagem, o foco é o poder enganador, né? A igreja falsa, desviada da verdade, que hoje tem filhos de Deus no seu corpo e que são chamados a sair e abandonar esse engano, né? Chamado de religião falsa ou apostatada, a grande Babilônia, a grande meretriz, né? Ou a grande prostituta na simbologia de Apocalipse 17. O milênio, ainda no futuro, subindo, né, nessa questão do quiasma, Cristo vai entronizar o seu povo, porque ele já foi entronizado depois da sua ascensão, né? E, finalmente, depois do milênio, a Nova Jerusalém. Deus vai recompensar a sua igreja, tá? Então, vejam que as visões são para públicos-alvo específicos. E é nessa perspectiva que nós vamos entender melhor essas visões, tá? Então, desdobrando a queda de Babilônia, nós teremos o quê? Uma falsa igreja, porque uma mulher é uma igreja, né? Uma falsa igreja vestida de púrpura, simbologia de pecado. As filhas, existem igrejas filhas desviadas da verdade, né? Que seguem a mãe. A mulher no deserto, ela se encontra na revelação de Apocalipse 17. A besta sobre a qual essa mulher está sentada, o momento em que chega a sentença e cai Babilônia, e o testemunho de Jesus, né? De novo revelando o engano. Se nós desdobrarmos o milênio, vamos ver um céu aberto, um cavaleiro sobre o cavalo branco, as almas dos mártires agora ressuscitados, né, e entronizados, roupas brancas em forma de simétrica com o que nós tínhamos visto no caso dos céus. Reis e comandantes e outros serão mortos, né, pela ação do juízo divino. E se nós desdobrarmos a Nova Jerusalém, nós teremos a Cristo, né, como uma luz eterna, a árvore da vida, as portas que jamais se fecham, o trono de Deus e do Cordeiro, a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva, né, para um casamento, e ele afirmando que ele vem sem demora. Então vejam como nessa estrutura de comprimento, né, em forma simétrica e de quiasma, Deus vai revelar o futuro para nós nesse maravilhoso livro. Então eu volto a trazer esse slide, só para vocês novamente entenderem, né? No lado esquerdo tem história, que ocorre em paralelo até os nossos dias, e no lado direito nós temos eventos futuros e que estão ocorrendo em paralelo até o dia da vitória final do bem contra o mal, tá bom? Eu vou fazer um parênteses bem curto. Na área que eu trabalho, na engenharia, nós chamamos esse diagrama de V, né? Diagrama de verificação e validação. Então, essa é apenas uma contribuição minha, né? Humildemente eu trago essa ilustração e semelhança. Num projeto de engenharia, nós trabalhamos com a parte do projeto para fazermos cálculos, simulações, modelos de um determinado projeto de qualquer máquina, etc., etc., no âmbito da verificação. É necessário testar, medir, comparar e verificar que o que foi projetado e foi fabricado vai funcionar. E nós chamamos essa outra etapa de validação. Se o que eu projetei foi bom e eu consigo confirmar isso com uma medição, eu consigo confirmar a minha verificação através de uma validação. Se a gente pudesse, né, de outra maneira, né, entender esse diagrama, nós poderíamos dizer, olha, através da história, nós estamos verificando que o mal não vale a pena, né?
não vale a pena ficar do lado dele, né? Nós estamos vendo, temos as promessas de Deus que ainda não se cumpriram, estamos numa fase de predição, né? Verificação, e que quando se cumprirem, elas serão validadas. Nós veremos o cumprimento dessas profecias no futuro. Então, hoje, nós sabemos que Jesus veio, e pela fé eu acredito que Jesus voltará. Eu verifico através da palavra de Deus que ele já veio e me salvou. Mas eu só poderei validar, viver, né, face a face o meu mestre no futuro, no cumprimento dessas profecias. Então, humildemente, nós podemos ver de que esse diagrama de verificação e validação, né, desses eventos e profecias também vão ocorrer, tá bom? Creio que estamos tendo pequenas oscilações com a nossa conexão e vamos aguardar que isso possa passar, tá bom? Vamos chegando ao fim do nosso estudo. Eu sei que temos alguns slides aqui, não são muitos, e vejam como nessa parte da estrutura do texto, né, nós vemos Cristo e seu povo e Satanás e o seu povo sendo representados. Satanás vai tentar imitar a verdade desde o início, desde que ele foi expulso do céu, e ele vai tentar imitar, inclusive, os protagonistas verdadeiros do grande conflito. Existe a presença da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e existe uma falsa trindade, né? O dragão, a besta e o falso profeta. Todo o poder é dado ao Filho, sendo que o dragão vai conceder todo o seu poder à besta, como descrito em Apocalipse 13:12. Vejam como o inimigo trabalha ali também, como Deus está revelando o que vai ocorrer. Jesus recebe as chaves do Hades, né, do sepulcro, e o inimigo também terá o quê? As chaves e acesso a esse abismo, né? Então, mais elementos dessa simetria aqui. Cristo, ele é o caminho e a verdade, né? E Satanás, ele vai tentar imitar a verdade. Quem é como o cordeiro? Existe essa expressão no livro de Apocalipse, de Isaías. Apocalipse vai dizer assim: quem é como o dragão, né, que subiu do abismo, a besta e falso profeta, no auge da sua força e do seu engano, eles estarão numa condição que serão, essa expressão será utilizada, né, com eles. Quem como eles? O cordeiro que foi imolado, né, ou seja, esse cordeiro, Jesus, foi ferido, foi morto. Uma das suas cabeças, dessa besta, foi ferida de morte. Há uma semelhança nessa imitação do inimigo. Jesus, aquele que é, quem era e há de vir. A besta, de Apocalipse 17, também ela era, não é e virá. E isso intriga muitos na identificação de quais são as cabeças desse poder. E nós vamos entender isso no seu devido momento. Vejam o grande conflito, né? Também como o bem e o mal se opõem aqui, né? A ira do cordeiro, ele tem uma ira que reflete amor nas suas ações. E o dragão também sai irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O selo de Deus, ele é definido como uma marca para descrever os que são os cordeiros, né? Os cordeirinhos que serão chamados quando Jesus voltar. E o inimigo também tem uma marca, né? Uma marca chamada como marca da besta, o 666, né? Descrito em Apocalipse 13. Então, o inimigo, Deus tem algo verdadeiro e o inimigo sempre vai tentar imitar. Deus tem o dia de guarda verdadeiro, o inimigo tem um dia de guarda falso. Deus tem um mensageiro, um profeta verdadeiro, o inimigo tem um falso profeta. Deus tem o verdadeiro conceito de vida, o inimigo tem um falso conceito de vida, né? A evolução. Deus propõe o que é a morte, uma definição correta, o inimigo vai propor o que é a morte, um falso conceito, né? Do que é morte, por exemplo. Então, o nome de Deus, a besta tem o seu nome, as tribos de Israel, e existem tribos da terra, né, que seguem o inimigo e os enganos do mal. Os exércitos do céu se opõem aos exércitos da terra. Guerra contra Satanás e seu povo, opondo-se à guerra contra Cristo e seu povo. Então, vejam que o grande conflito está ali desde Gênesis 3:15, né? A maior de
todas as profecias. O Apocalipse é como se fosse o desdobramento do desdobramento de Gênesis 3,15. Inimizade entre os descendentes de Eva, a igreja de Deus, e os seguidores ou, né, descendentes da serpente, né, até os dias em que estão descritos nas profecias do Apocalipse. Vejam o paralelismo ainda, né? A ceia do Cordeiro. As aves terão um banquete quando os corpos daqueles que forem castigados por Deus estarão expostos para essas aves. Cenas descritas em Apocalipse 19. A esposa do Cordeiro, uma igreja, ela se opõe a uma mulher prostituta, uma igreja falsa. Os apóstolos do Cordeiro, né, se opõem aos falsos profetas, aos falsos apóstolos. Jerusalém, a igreja de Deus, se opõe à Babilônia, a igreja de Satanás. Jesus é o dono do céu, da terra e do mar. O dragão e a besta se levantam, né? A besta se levanta do mar e o dragão surge do abismo. Então vejam como nos paralelismos também nós vemos que o grande conflito está muito nítido e muito claro. E nós terminamos com uma mensagem de esperança, né? Porque é assim que o livro tem. Existem 7 bem-aventuranças. E nós vamos focar isso mais lá no final da nossa série. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque aguarda a ressurreição para eles. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestiduras, né? Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, porque quem ressuscitar depois do milênio, na terceira vinda de Jesus, ressuscitará para ver o castigo e o seu fim. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, e bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. Existe uma mensagem de esperança muito clara. Por quê? Porque o Apocalipse vai descrever que o bem vai vencer o mal. E isso traz alegria e esperança para o nosso coração, né? Então, quais são outras promessas que aparecem? Nós vamos ver um pouco mais na semana que vem. Quais são as promessas, 7 promessas dadas aos vencedores? Você e eu somos convidados a sermos vencedores em Cristo Jesus. Aquele que será vencedor, ele se alimentará da árvore da vida para ter vida eterna. O vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Ele comerá do maná, receberá uma pedrinha branca com um novo nome. Ele receberá autoridade sobre as nações, será vestido de vestiduras brancas e ele formará parte de uma coluna no santuário de Deus. E lhe será dado também sentar-se com Deus no seu trono. Que maravilhoso, né? Como o livro do Apocalipse vai terminar com as palavras de Jesus, dizendo: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Salvador. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia, pois deste livro, porque o tempo está próximo. O livro de Daniel foi selado, algumas porções da profecia do livro de Daniel, e hoje estão reveladas para nós. O livro de Apocalipse, ele nasceu revelado, aberto, para conectado com o livro de Daniel, nós entendermos as suas mensagens para os nossos dias. Então, eu termino nosso estudo de hoje com um convite. Você gostaria de conhecer mais as verdades de Deus, que de forma tão maravilhosa estão conectadas no último livro da Bíblia, aquele que vai definir como será o fim de toda essa luta que nós vemos, né? Da existência da doença, da guerra, do mal, de todos os problemas mentais, físicos, espirituais que a humanidade tem e vive nos nossos dias. Você gostaria de conhecer mais a Jesus,
o personagem central deste livro e da Bíblia. Você gostaria de conhecer mais as profecias da palavra de Deus? Se você tem esse desejo, permaneça comigo até o final da nossa série, para que nós possamos ter clareza, discernimento do que está ocorrendo hoje. E quando vierem a acontecer outras coisas que serão um pouco piores daquelas que nós estamos vendo, nós poderemos permanecer em segurança e em confiança, porque o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos terminar com uma oração. Fechemos nossos olhos. Querido Senhor, nosso bom Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de eu ser apenas porta-voz, mensageiro. Obrigado porque ela tocou o meu coração e eu gostaria de que esse mesmo Espírito também tocasse o coração de todas as pessoas que estão aqui ouvindo e que elas sejam transmissoras, professores de outras classes, de outras pessoas, que elas possam compartilhar esse conteúdo, recebendo, analisando, confirmando, Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui, as suas famílias, nos conceda a oportunidade de continuarmos estudando em liberdade, em boas condições. Sabemos que o Teu Espírito está tocando os nossos corações para nós nos dedicarmos com muita mais atenção nos dias que estamos vivendo, porque falta muito pouco para que Jesus volte e é o momento de nós sermos propagadores dessas verdades. Abençoe-nos a todos, conceda-nos uma boa noite. Nós agradecemos por tudo e pedimos também em nome de Jesus. Amém.